galera Kenko, de volta aos nossos episódios, agora presencial. Nós fizemos uma temporada aí com vários convidados, esses convidados foram online. Eu comento com a nossa produção aqui, o pessoal do estúdio, que a distância, quando a gente faz com o pessoal online, é legal, a qualidade é ótima, mas o presencial é sempre mais gostoso, né, Sila? Sem dúvida. Então, voltando aqui, a professora Sila Pirajá, quem acompanhou, né? Estar aqui de novo. Você veio no segundo episódio, né? Exato. Ah, que legal, já fazem alguns meses. E obrigado por aceitar de novo o nosso convite. E eu falei, como o papo é bom, a gente vai ter sequências para trazer de conteúdo. Fico muito feliz com isso. O feedback foi muito legal. Muito gostoso estar aqui com você, conversando a respeito de medicina chinesa e tudo que a gente faz. Legal, e o feedback foi muito legal. Então, o que geralmente o pessoal fica, né? Aquela coisa, eu queria entender isso, eu queria saber mais isso. Essa é a ideia do KenkoCast, a gente trazer e a gente ir depois se aprofundando cada vez mais. Como a gente tinha combinado nos bastidores, a gente faz o nosso cochicho aqui nos bastidores. O que eu comentei com a professora? Que a gente trouxesse para falar um pouco de um problema que é um problema mundial. E aí, como você me disse, também teu consultório não deixa de ser igual. Sim. Que é hoje um grande problema que nós temos de sono, de insônia, de noites mal dormidas e o quanto isso afeta, né, a vida. E o que eu percebo, Sila, a gente escutava muito isso em algumas faixas de idade. Então, o idoso reclamava porque o idoso também entra naquela fase de dormir, né, mais fracionado, né, a insônia do idoso. Mas hoje é uma coisa incrível, porque a gente começa a ver distúrbio de sono em adolescentes, em jovens, em adultos, em idosos, até em crianças às vezes tem distúrbio de sono. E a minha pergunta para você, para a gente iniciar, é o seguinte: você, com os anos que você tem de consultório, você também tem percebido isso? Que ao longo do tempo isso tem virado uma queixa recorrente? Como é que é com os seus pacientes com relação a essa parte do sono? Infelizmente é bem recorrente, tá? Dentro da medicina chinesa, nós sabemos, por exemplo, essa parte de idosos que você mencionou, quando você vai envelhecendo, você vai diminuindo o seu yin. Consequentemente, o yang tende a aumentar. E a parte mais yang do nosso corpo é a nossa cabeça. Consequentemente, os pensamentos não param. Então, fica aquele redemoinho da mente, a pessoa fica remoendo um monte de coisa que passou durante o dia e durante a vida, e aí não consegue dormir. Ou assim, também consegue dormir, mas vai acordar várias vezes. Soninho, aquele soninho dosadinho. Dosadinho. Mas pode também acontecer da pessoa adormecer, acordar e não conseguir mais dormir, né? É uma insônia ainda pior, porque a pessoa acorda no meio da madrugada, aquele sono interrompido. Principalmente naquela faixa de 2 a 3 horas da manhã. Aí a pessoa já está realmente também com a energia de fígado interferindo. Olha só, hoje, coincidentemente você falou isso, hoje eu acordei às 2 da manhã, não consegui dormir mais, mas o meu problema foi, eu fui dormir muito cedo, porque eu ainda cheguei de uma viagem que eu estava no outro lado, sim, então eu estou ainda com um fuso meio confuso, o meu fuso horário ainda está, meu relógio biológico tá, eu confesso que ainda está complicado. À tarde eu estou sentindo sono e estou acordando no meio da madrugada, mas porque na semana passada eu estava dormindo no fuso inverso, então demora uns dias, jet lag. Jet lag, o teu corpo vai pausadamente se adaptando, né? Se adaptando novamente. Mas uma coisa que eu percebo que é muito recorrente, Sila, e a gente começa a escutar isso muito próximo da gente, essa questão da pessoa acordar, né, numa determinada, os pensamentos que você falou, né? Então, entra um pensamento no meio da noite, ela acorda às vezes para ir ao banheiro, que é comum a pessoa às vezes acordar uma vez para o banheiro, mas a hora que ela retorna, ela não consegue pegar no sono de novo e aí vem os pensamentos. Isso, então você falou que nesse caso nós estaríamos com o yang mais aflorado, é isso? O nosso yang vai todo para a cabeça e aí os pensamentos não te deixam dormir. Você fica completamente ligado. Então, por isso que o chinês diz que o importante para você dormir bem é ter os pés quentinhos e a cabeça fresca.
Ah, né? Porque interessante a essa dica. energia desce, o yang desce, aquece os pés, e o yin sobe e esfria a cabeça. E aí, não é o quadro ainda da dica do especialista, pode chegar lá. A última dica do especialista foi ótima, né? A nossa viralizou, foi excelente. Ah, Aquela do é? limão foi a dos Gente, cortes e foi você sabe que agora a do medicina limão foi. ocidental está descobrindo que o limão é fundamental para eliminar a acidez do nosso corpo? Sim, sim. Eu falo, que incrível, Então, né? e aí Tem aquele mais de foi 5 um mil corte, anos. foi um corte que viralizou, teve muitas visualizações e muito feedback positivo. Mas não é o quadro ainda, mas essa dica é muito legal. Então, na medicina chinesa, vamos lá. Deixar o pé quentinho significa o quê? Eu botar uma meia mesmo. Que tipo de dica você dá para os seus pacientes para a gente deixar o pé quentinho e a cabeça fresquinha? Para você ter um sono fantástico, faça escaldapés antes de dormir. Ah, que legal. De preferência já sentado na cama. Você coloca lá o recipiente com água até para cima do tornozelo, de preferência, com a água o mais quente possível, aquilo que você consiga suportar. De preferência, você pode colocar um óleo essencial, 1 ou 2 gotinhas na água, porque aquilo vai evaporando e você também vai respirando. É fantástico, Takashi. É tira e queda para um sono perfeito. Aí já fica ali com a sua toalha, né? Aposto, Seca o pé. Sim. seca seu pé e cama, porque aí não tem jeito de você não ficar relaxado. Ah, que Você interessante. relaxa e tem sono profundo. Olha que coisa interessante. O escaldapés, nós tivemos aqui também uma. Você conhece ela, né? A Cássia, Sim. a Cássia Kelf. E ela falando muito sobre essa questão do detox que ela usa fazendo escaldapés, mas a gente percebe que o escaldapés ele é uma prática e uma técnica muito recorrente no Oriente, né, Sem nos dúvida. orientais, e a gente meio que o escaldapé para nós é uma coisa que ficou, quando se fala de escaldapé eu lembro muita coisa da minha avó, da minha bisavó, aquela coisa que ficou no passado. Exatamente, fica para os antigos. Mas interessante essa E olha onde é que está a sabedoria, não é nos antigos? É verdade. E aí você falou, né, cabeça, pé quentinho no escaldapés e aí a cabeça fresca. Aí Exato. vem uma colocação interessante. Queria ouvir de você que tipo de dica que você dá também para essa parte da cabeça. Bom, você deve ter um ambiente do seu quarto muito bem preparado, tá? Ou seja, nada de luz. Inclusive aquela luzinha de uma televisão que fica ligada. O LEDzinho. O LEDzinho vai atrapalhar? Vai. Sim. Então, eu particularmente, o que eu faço? Eu uso a minha máscara, né? De fóton, porque aí eu sei que eu estou em absoluta escuridão. Porque Perfeito. eu tenho a minha televisão no quarto, tenho o ar-condicionado, que nesse calorão você acaba tendo que ligar. E tem uma luzinha, né, indicando que tá ligado. Enfim, você tá sempre sendo agredido por essas coisas. E, de preferência, você, 1 hora antes de você ir dormir, já desligar qualquer tipo de tela. Tá? Televisão, celular, tudo isso, computador, tudo isso, desliga. Sim. E busca um pouco de leitura, tá? Esse exercício de ler um pouco antes de dormir também auxilia demais. No sono. Enquanto você está ali no escaldapés, usa um pouquinho de ler. Não. Duas coisas que eu ia chamar a atenção para que converge com isso que você falou. Olha que coisa interessante. Estudando sobre você sabe que eu estudo sobre essa questão do sono, das tecnologias e tudo mais. Sim. E os especialistas dizem o seguinte: no nosso quarto, quando a gente for ler e tudo mais, tirar a luz branca, a luz azul, e voltar a usar a luz incandescente amarela. Por quê? Porque o nosso cérebro reptiliano, né, que é aquele cérebro primitivo, ele tem no seu DNA, né, aquela coisa de que quando nós vivíamos como primatas, ou melhor dizendo, como nos nossos antepassados, a gente se recolhia à noite numa caverna, em geral um abrigo, e qual que era a nossa luz natural? Era o fogo, né? Então amarelo, laranja, que é essa luz incandescente. Algumas inclusive elas imitam, né, uma chaminha de fogo e tudo mais. Por quê? Porque aí tem esse relaxamento. Agora, falando da cabeça, eu não sabia disso, mas aí quando você falou já me deu o clique.
as nossas tecnologias, a fotonterapia, ela é termorreguladora. Sim. Né? Então, olha o tamanho da importância da gente utilizar, por exemplo, recursos tecnológicos de nanotecnologia, como o fóton-íon, numa fronha, num modelo de travesseiro, porque aí eu esquento meus pés, né? Faço ali um escalda-pés, esquento meu pé quentinho, cabeça fresca. Então, aí eu uso lá o meu travesseiro com fóton, deixo o meu cabeça fresca, por quê? Porque ele é termorregulador, ele sempre vai puxar pela temperatura ideal para a fisiologia do nosso corpo. E aí, Sila, o que ocorre a nível de Ti no nosso corpo quando eu mantenho o meu pezinho quente e a minha cabeça fresquinha? Exatamente essa transferência de temperatura. A cabeça vai ficar mais fresca, o pé mais aquecido e o Ti flui perfeitamente entre todos os canais, por todos os canais. Não tem nenhum tipo de obstrução, nem de deficiência, vamos assim dizer. Nem excesso, nem deficiência. A obstrução sempre é o excesso. Por quê? Porque o sangue vai estar na temperatura adequada em todos os pontos do corpo. E isso é importante. As nossas águas vão estar adequadamente aquecidas para todo o nosso corpo. E isso é que traz o relaxamento e o aprofundamento do sono. Porque também não adianta você ficar naquele dorme e volta, acorda e dorme de novo, você não alcança o sono REM, que é o mais importante, que é onde você faz uma reprogramação total do seu organismo. Então, ou seja, ali no que você está falando, na medicina chinesa, o sangue a gente chama de shui, né? Shui. Então, ou seja, o denso, que é o sangue, mais os fluidos da água, né? Que Exato. A gente está trabalhando, e mais a energia leve, que é o Qi, que vai estar movimentando ali. Então, eu crio um fluxo perfeito, posso chamar assim? Exatamente, porque aonde é que o Qi acompanha o sangue? Então, se tiver bloqueio, ele vai ficar bloqueado também ali. Se estiver fluido, ele vai fluir pelo corpo todo. Aonde tiver o sangue, temos o Qi. Sim, a gente sabe, né, quanto mais denso o sangue, por isso a importância do uso dos fótons para poder romper os clusters, porque quanto mais denso, Exatamente. Por isso que a gente tem problemas cardíacos, né, infarto, por exemplo, que acontece na madrugada. Geralmente é na madrugada que acontece, né, por causa desse fluido mais denso que é o Shui, né, o Shui estando não com a sua densidade habitual, normal. Adequada. E aí você falando, né, eu fico... Tudo que você fala, medicina chinesa, ela converge com tudo que a gente estuda o tempo todo, né? Isso que é bem bacana. E aí, Sila, imagina o seguinte, eu faço ao contrário dessa dica que você acabou dando. Eu saio lá agora o calorzão que tá, eu saio lá do chuveiro fresco, tomo uma ducha fresca com o pé no chão, o piso, geladinho, chego lá, cabeça quente, boto uma almofada daquelas bem fofinhas, que esquenta mais minha cabeça ainda, pego uma tela de celular, fico lá 40 minutos antes de dormir com aquela tela intensa no meu olho. Eu tô com o meu Qi todo desequilibrado, usando o raciocínio disso que você acabou de falar. Com certeza. E aí, a gente sabe que quando esses fluidos energéticos eles estão bloqueados, ou eles não estão, né, na fluidez ideal, eles afetam os nossos órgãos, né, que é a comunicação com os órgãos. O que você vê no seu consultório em geral, Sila, que são mais recorrentes, a insônia, a dificuldade de dormir, essas noites que a pessoa acorda no meio da noite, e isso aí reflete em que tipo de sintoma, para a pessoa entender, olha, eu tô com, sei lá, com o estômago ruim, com o intestino ruim, o que geralmente reflete e que a pessoa não liga com a falta do sono ou a privação do sono que ela tem? Takashi, o nosso sono vai influenciar no nosso corpo como um todo. Sim. Como um todo. Aí vai depender do que nós chamamos de futi, ou seja, qual é o terreno que você tem que é mais debilitado. Todos nós temos esse futi, tá? Eu, por exemplo, sei que o meu futi é baço e fígado. O meu também eu já sei qual que é. Você só te falando, eu lembrei aqui qual que é. Então, tem aqueles que têm o futi no coração, outros no rim, outros no pulmão. Então, cada um desses órgãos com suas vísceras correspondentes, né, que nós temos um dos nossos órgãos tem uma víscera que o protege, né, que vai auxiliar
no bom funcionamento daquele órgão. Então, se você tem um sono inadequado, você não tem a possibilidade do seu organismo reativar todo o corpo, né? Você tem que fazer toda aquele programa que você viveu durante o dia todo ser também lançado para o seu cérebro e armazenado e trabalhado. Fora a parte dos órgãos, tem toda essa parte mental e emocional. Então, é difícil dizer para você o que é que o sono não prejudica. Entendi. Agora, mas ficou claro. Olha que interessante, pessoal. Ou seja, cada um de nós tem um terreno, ou um órgão, ou uma parte do nosso corpo que ele é mais débil, que você chama na medicina chinesa de Fuqi. Então, como você falou, você já sabe o seu, quem medicina chinesa, o meu eu sei que é o intestino, o meu, todo o processo digestivo gastrointestinal, eu sei que é o meu terreno. Então seria pulmão e coração. Pulmão e coração, que aí é o órgão correspondente, a víscera. Exato. Então me reflete na víscera, nessa parte visceral. O pulmão, a víscera é o intestino grosso e o coração, a víscera é o intestino delgado. Intestino delgado. Então, eu sei porque é onde geralmente eu costumo ter os problemas, em geral, dessa forma. Então, se eu não durmo bem. E um outro ponto também, quando eu não durmo bem, me ataca muito a parte estrutural, coluna vertebral. Né? Então eu sinto inchaço, eu sinto dores nas pernas, a coluna me ataca. Não sei se isso aonde que seria o reflexo disso na medicina chinesa. Rim. Então você dizia para nós nesse sentido de que a importância da fluidez, né, durante o sono, tanto do qi, né, da energia, quanto do shui, que é o sangue, quanto dos fluidos da água do nosso corpo, né? Aí vem uma coisa bem interessante. Todos os estudos que eu faço ao longo desses últimos 25 anos que fala sobre o efeito do fóton, é isso que mais me encanta no efeito fotônico iônico do corpo. Porque o Dr. Carlos falava isso. O mais interessante do fóton é que ele não é uma energia nem estimuladora, nem yang, nem yin, nem muito yang, nem muito yin. Ele é uma energia reguladora, harmonizadora, equilibradora. Né? Então, ou seja, olha a importância disso, pessoal, que a professora está trazendo para nós. Então, eu preciso ter um equilíbrio de temperatura, e o corpo é inteligente de distribuir essa. Eu adorei essa história, cabeça fresca, pé quentinho, né? Ótimo essa dica, né? Porque o corpo não significa que eu tenho que ter tudo fresco, significa que eu tenho que ter a temperatura ideal para cada parte do corpo, né? É aquilo que você acabou de nos explicar. Mas quando eu utilizo, ao invés de dormir em cima de uma superfície, só uma superfície, eu posso usar algo terapêutico, algo tecnológico que me traz isso. Então, por exemplo, os estudos que a gente tem acesso mostram que a platina fóton e o fóton íon, ele é termorregulador de temperatura, né? Então, ou seja, ela faz com que o teu corpo e a temperatura ambiente se equilibre ao metabolismo no momento certo, porque a gente sabe também que a temperatura do corpo é uma quando a gente dorme, mas lá na madrugada é outra, porque o shui move de forma, o qi move de forma diferente e vai fazer com que a temperatura, né, no caso da medicina, na parte da fisiologia, diminui o batimento cardíaco, vai diminuir o metabolismo, então o corpo geralmente esfria e onde a gente sente frio, né? E como é que é essa mudança de temperatura olhando pela questão do qi? Ele tem uma ligação direta no movimento do qi? Tem uma ligação, sim. Você vai diminuindo o seu metabolismo, né? Físico, né? Porque depois todo o resto do corpo vai fazer todo o trabalho para resetar o corpo todo, né? Então é muito importante o local onde você dorme, como você dorme, o travesseiro que você usa para dormir, tá? Por exemplo, nesses dias que nós estamos sofrendo muito calor, eu sou obrigada a ligar o ar-condicionado, mesmo porque meus cães precisam estar mais fresquinhos. Mas eu durmo coberta. Então a parte que fica descoberta é a cabeça, ela tem que ficar fria. A Daniela é assim. Tá perfeito. A Daniela também. Eu ligo o ar-condicionado, né? Agora essas noites bem quentes. E vocês homens são muito mais quentes, vocês são mais yang, então
Então aí eu ligo o ar-condicionado, ela fala, tá muito gelado. Aí ela põe um edredom de fóton, assim, para controle mais a cabeça de fora, né? Então você põe essa... É o melhor jeito. Porque quem dorme em dois, por exemplo, tem esse problema, né? Porque o homem sempre quer mais friozinho. E a mulher não aguenta tanto tem frio. uns videozinhos de desenho na internet que são ótimos, de 600, aqueles dois bonequinhos, né? Que ele tem o pezinho quente, aí ela tem o pé frio, aí ela encosta nele, assim, e bem isso mostrando, né? Isso, essa representação, mesmo sendo um desenho, mostra essa diferença de yin yang do homem e mulher, então, né? E você sabe que o fato da mulher ter os pés frios já representa que ela tem um bloqueio de Qi. Sim. Tá? Porque não é para ter os pés frios durante a noite, a mulher. E eu tive por muitos anos isso. Foi a partir do momento que eu comecei com a medicina chinesa, que eu comecei a compreender todo o processo de fluidez do Qi, que agora eu tenho os meus pés quentes. Então, e as mãos também. Porque antigamente punha a mão na minha mão, era uma mão de cadáver. Entendi, bem gelada. Muito gelado. Ou seja, o Qi não está fluindo para as extremidades. E isso é muito sério também. Então, você diria o seguinte, Sila, nisso que nós estamos falando, o uso, por exemplo, dessas tecnologias que a gente tem acesso hoje, da fototerapia, dos íons, do magnetismo, nesses produtos que são, ou nesses aparelhos que são utilizados para o sono, para a tecnologia do sono, você diria que isso faz parte de uma... terapia do sono. De uma terapia dentro dos conceitos da medicina chinesa? Takashi, é fantástica essa tua pergunta, porque é assim, eu durmo com meu Kenko-Bill, não para fazer propaganda, mas é que é a realidade. E os meus pacientes que têm o Kenko-Bill, eles cansam de relatar isso. A mudança da vida deles foi fantástica. Porque assim, tudo bem, não tem um colchão, mas tem pelo menos um photon pad. Tem o travesseiro de fóton, tem a coberta de fóton, tudo isso e um Kenko-Bill, não tem como você não dormir bem. Porque é um relaxamento completo. Fora o que você está abastecendo o seu rim com energia. Que isso é importante. Quando você me disse que você tem problema de pulmão, que eu disse para você que é pulmão e coração, e você disse problemas na coluna, veja bem, o pulmão é a mãe do rim. Então, se o pulmão está deficiente, consequentemente o rim ficará deficiente. Sim, tem um reflexo. E isso vai te trazer reflexo a nível de ossos. Tá? Então, dá o problema de coluna. Aí que vem a lesão de coluna, aí que vem o incômodo de coluna. Perfeito. Olha só, se você falando dessa... falando, por exemplo, do uso... Kenko-Bill, para mim, é um aparelho que ele fica no quarto, ele não sai do lado da cama. Meu também. E eu te falei que hoje, por causa do fuso, eu acordei 2 horas... Eu fui dormir muito cedo. Eu dormia... 6 horas da tarde ontem, eu deitei e apaguei. E fui acordar 2 horas da manhã, mas são 8 horas seguidas de sono. Né? Então você não teve insônia. Não tive insônia. Você só teve o jet lag. É só o jet lag da mudança de horário. Então eu estou dormindo bem, mas em horários... que ainda é o horário que está lá do fuso do Oriente que eu estava, né? Eu estava do outro lado. Então, quando eu acordei 2 horas da manhã, o que eu fiz? Levantei, peguei um livro, saí do quarto para não acordar, fui para a sala do segundo andar e fui ler. Li uma hora e pouco, aí falei, voltei pro quarto e fiz o quê? Liguei o Kenko-Bill, já estava na cama, só pluguei. Aí fiz cabeça, falei, já vou aproveitar. Fiz toda a sessão completinha, fiz cabeça, fiz os pontos, e aí eu tenho os pontos já específicos que usa. Mas como você fala, é um relaxamento, por exemplo, eu já não tô sentindo sono, tô bem, agora já é quase o horário do almoço, tô super bem. Então, a gente sente realmente esta... É quase que é quase como plugar uma energia, mesmo daquela figura do recarregador de bateria mesmo, né? É um recarregador de bateria, porque a energia que o Kenko-Bill emana vai direto para o rim. Principalmente na região da lombar, né? Sim, a hora que você puser na lombar, ou mesmo no abdômen, porque ele atua em profundidade também, ele vai pegar a lombar também. Nós temos ali um ponto que chama-se Ming-Men, que chama-se a porta da vida. Que a energia dali vai direto para as nossas suprarrenais, que é o nosso yin yang. Então, abastece o nosso yin yang, você está abastecendo o seu corpo todo. E pela medicina chinesa, o importante é você ter energia naquilo que nós chamamos de Tantien inferior.
que fica essa região entre o umbigo e a virilha. Essa região você tendo abastecida da energia, quando no homem de 8 em 8 anos e na mulher de 7 em 7, o rim tem que dar um tijolinho de energia a mais para o corpo, tá? Até nisso nós temos uma defasagem em relação ao homem, nós perdemos um ano em relação a vocês. Nós, de 7 em 7, o nosso rim lança essa energia. Se você pratica as artes marciais ou utiliza os fótons, ou faz acupuntura, enfim, todas essas técnicas da medicina chinesa, você armazena energia no tantien inferior e, consequentemente, o rim não precisa dar aquela energia de 7 em 7 anos ou de 8 em 8. Esse é o segredo da longevidade dos orientais. Então, ou seja, seria acumular uma energia para que ele não tenha essa sobrecarga desse ciclo. Então é cíclico isso. É cíclico. A cada 7 anos a mulher vai pegar um quantum de energia do rim. E a cada 8 anos o homem pega um quantum da energia do rim. Olha só como a medicina chinesa, de novo, aí vem tudo do Dr. Carlos, né? Nosso mestre lá, vem lá e ele se converge de novo. Uhum. Quando nós falávamos nas aulas dele, ele falava justamente isso. Quando o nosso corpo ele gera uma energia de forma, vamos dizer assim, natural, de 0,003 watts de energia celular. Quando eu aplico os fótons no meu corpo, eu dou um quantum a mais. 0,004 watts aqui. Então eu estou dando um quantum a mais quando eu aplico isso naquele ponto. E aí eu entendo. Eu armazeno essa energia. Exato. Ficou claro para mim agora na tua explicação. E aí eu não necessito de um aporte de energia cíclica, que é aqueles... Você está poupando o seu rim. Que é aqueles cíclicos da vida, a gente vai percebendo, né? O Renato, meu irmão, dizia assim, ele é 9 para 10 anos, quase 10 anos, 9 anos mais velho que eu. E aí ele ficava me botando no meio, né? Você vai ver, dos 30 para os 40 você vai ver a diferença. É justamente esses ciclos que a vida da gente vai trazendo, que a gente vai sentindo, né? O envelhecimento, a fisiologia, né? A disposição, mas aí fica muito claro essa explicação sua, que bacana. Aí já vem você falando de novo, um quanto, né? Sempre esse quanto Exato. A mais de energia. É fantástico. E ainda falando da tecnologia da Kenkopato, uma coisa que pouco é dito, que eu percebo que quase não se fala, é daquela parte de energias telúricas no local. Muitas vezes a pessoa não consegue dormir, não é nem por causa de nada em relação ao corpo dela, e sim de energias que vêm da onde ela está dormindo. São as energias telúricas. E o colchão da Kenko isola toda aquela área. Tá. Pessoal, o que a professora está falando para quem está aí escutando isso pela primeira vez? Energias telúricas são energias que estão no nosso ambiente. Elas podem ser de origem natural, né, do próprio ambiente da Terra, de águas geomagnéticas, pode ser de água, dos lençóis freáticos, era a palavra. Minerais que tem naquela região, e também hoje essas energias telúricas e outras energias que aí é conhecida pela medicina chinesa como energias perversas, veias de dragão, não é isso? São essas energias desordenadas, do tipo, né, você dorme, eu, por exemplo, vejo isso muito claro na minha casa. Eu moro numa casa de 2 andares. E próximo do segundo andar, que é da suíte, tem um transmissor de... Eu fico brigando com a empresa de eletricidade para tirar dali. Já fiz solicitação, mas é complicado. Isso tem que entrar com uma ação. Só que vai tirar da porta da minha casa e vai botar na porta de alguém. Exato. Entendeu? Aquilo é uma interferência, eu sei que enorme. Então o que eu fiz? Eu passei a usar dentro de casa, algumas formas, usando tecnologia de neutralizar isso, né? Existem formas de fazer isso. O Feng Shui é uma delas. Exato, né? É uma técnica incrível. Incrível, né? Da medicina chinesa, inclusive. Mas vejam bem, o que são essas energias telúricas? Para ficar mais claro para vocês.
O teu Wi-Fi que fica ligado 24 horas é uma energia que te desordena nisso. Além das naturais que ela falou, né, que são os lençóis freáticos, outros, redes elétricas de alta tensão que estão passando todo o tempo sobre nossas cabeças. Enfim, existem várias delas que alteram. E aí, Sila, o que ela... eu queria que você explicasse, né? Que, ou seja, uma photon pad, um colchão Kenkopato, ela emana um tipo de energia que neutraliza essas, porque essas estão desordenando as energias, o nosso Ti, não é isso? O nosso Ti corporal. Então, tudo isso o ser humano deveria verificar, tá? Por exemplo, o teu celular é um micro-ondas que você carrega o tempo todo. E normalmente nós carregamos perto do nosso corpo, ainda por cima tem essa. Né? Colado muitas vezes. Colado no nosso corpo. E o pior é quem vai dormir que põe pra carregar e põe debaixo do travesseiro pra despertar. Uma loucura, né? Infelizmente é complicado, bem complicado. Tá, o que eu queria já aproveitar essa colocação da professora, que ela falou das energias telúricas. Gente, eu tive uma palestra, não sei se você estava, já faz alguns anos, foi no nosso simpósio, que foi o Gustavo D'Amore, que veio da Argentina, e ele fez um estudo numa universidade lá com um casal. Foi logo quando nós lançamos o Photon Pad no Brasil, tá? E eu tenho esse estudo, ele faz parte do livro que a gente está editando, aonde mostra, eles fazem os estudos, eles são especialistas nisso, em vir em ambientes, eles são contratados por empresas, escritórios. Esse casal, eles são muito renomados porque eles são professores de uma universidade na Argentina, tá? E eles fizeram um estudo mostrando com radiestesia aonde encontra os pontos de intercorrência. Isso, de intercorrência, né? Que chama pontos geopatogênicos. E existem os que são naturais, existem aqueles que se cruzam os naturais com esses que são criados, que aí potencializa. É incrível. Eles colocam a fibra de platina fóton iônica. O que ele faz? Ele não ele neutraliza, incrível, e eles conseguem medir, ele neutralizou até 1,5 m do ponto. Eu estava nessa. Você estava nessa? Então, você lembra disso que... Por isso que para mim ficou muito marcante essa questão. Eu não imaginava que o fóton fizesse isso antes dessa pesquisa toda que ele fez. Isso então, me e o encantou. que me chamou a atenção, porque eles estudavam um tipo de manta que vinha da Coreia, que era feita de pedras de jade. Só que qual era o problema desse mineral? Você colocava essas pedras de jade, ela neutralizava, só que no dia seguinte você tinha que colocar lá o sol. Por quê? Porque como a energia é muito forte, ela descarregava. E muitas vezes, 8 horas, ela não supria. O que eles se surpreenderam? Que a fibra, pelo fato de ser uma nanotecnologia na espuma, ela não descarrega, ela mantinha. Então eles fizeram várias noites, eles deixaram a manta 24 horas e viram que 24 horas, 48 horas, 72 horas mantinha Continua, porque o fóton é luz, né? É luz do sol. Só que para vocês terem uma ideia como é forte o ponto geopatogênico. Cruzava 1,5 m, depois ele continuava, falei, mas até onde vai? Ele falou, o especialista respondeu, ele vai para o infinito, ele se perde no cosmos, na parte das energias cósmicas. Então não dá para medir até onde, mas eles sabem que ele vai seguir até algum lugar, né? Aí ele vai para o universo e se expande através de todas as outras energias. Mas trazendo isso, Sila, o que você vê, né, próprio Feng Shui, que faz parte da medicina chinesa? Então, ou seja, muitas vezes também não é um desequilíbrio energético físico, e sim um equilíbrio energético ambiental, é isso? Sem dúvida, você tem que observar todo o seu ambiente, porque tudo isso vai influenciar na nossa energia, tudo. Por isso é tão importante também você fazer um Feng Shui na sua casa, né? Para organizar, por exemplo, tem gente que tem o fogão do lado da geladeira. Não pode. É o gelo matando o fogo. Entendeu? Coisas bem simples de se fazer. De você organizar todo o teu ambiente para que o Qi flua normalmente. Não só o Qi do seu corpo, mas o Qi da natureza. Quando você observa, às vezes num determinado local da sua casa entra muito vento. Isso também pode ser prejudicial.
Ou é muito ensolarado e fica muito abafado. Tudo isso conta. Todo esse fluxo, né? Então, você falando isso, tudo isso que você falou do Feng Shui, que a gente já conhece, mas ele converge tudo com o que a gente tem visto, e a internet tem muito conteúdo sobre isso, que chama higiene do sono, né? Então, ou seja, a higiene do sono começa desde uma pré-alimentação mais leve, preparando o teu corpo para dormir. Aí ele fala da temperatura do corpo, tomar um banho relaxante, aí você vem e fala do escalda-pés. Aí eles falam de isolar hoje, então, hoje de você ter o isolamento, faz blackout no seu quarto todo. Isso já tem caído por terra, por quê? Porque você tem que ter o quarto escuro, mas ao amanhecer, o seu despertar é super importante que você desperte com luz. Com a luz. Com a luz solar. Para que o teu corpo entenda o círculo circadiano. Ou seja, ele durma e descansa durante a noite e ele desperte com a luz, né? Os lumens. E fala da temperatura. Né? Existem vários especialistas falando isso, da temperatura ideal. Então, você manter entre 21 a no máximo 23 graus o controle do teu ar-condicionado para ter uma temperatura ideal para o teu corpo, para que não seja nem muito frio. Mas aí a mulher, porque acaba puxando uma cobertinha, ótimo. A mulher vai ter que se cobrir. Aí se fala, por exemplo, Feng Shui, se fala de plantas que trazem umidade pro ambiente, né? Tem plantas que são boas e tem plantas que são perigosas, que buscam o oxigênio. Sim. Mas outra coisa que é uma dica de especialistas que eu adoro para a questão do ambiente de sono, e eu uso muito, é colocar um umidificador ionizado com pastilhas de íon no quarto. Eu tenho, na cabeceira da cama. E isso é uma coisa tão simples, tão econômica. Antigamente, porque eu cuidei muitos anos do meu pai, né? Ele tinha muito problema pulmonar, então a gente sempre teve esse tipo de... E esse umidificador custava caríssimos há 20 anos mas atrás. Agora... Você encontra na farmácia por preço. É muito barato. Aí você põe um óleozinho essencial dentro. Exatamente. Delicioso. A Ana que diga. Então, delicioso. Então, isso são dicas, pessoal, que essa é a ideia do KenkoCast, trazer isso. E é uma coisa tão simples, né, Sila? Tem outra dica. Lembra que o mestre falava? O Dr. Nogueira sempre dizia: nós precisamos de vida também no quarto. Essencial que você tenha uma madeira no seu quarto. Então as pessoas têm substituído muito, por exemplo, piso por piso. É mais fácil para limpar, para preservar, eu concordo. Mas se for um piso de madeira, porque se você pisar descalço, você não está tendo nenhum problema. Porque é madeira, é vida, tá vivo. Agora, se for um piso sintético, infelizmente, você precisa ter madeira no seu quarto. Não só no quarto, né? Na casa toda. Alguma coisa de madeira é muito importante. Então, você falou isso e me lembrou, ele falou isso para mim numa mesa de jantar e eu guardei, e aí eu fui trabalhando isso dentro de casa. A Milha é a prova disso. Ele falava, tudo que é, né, madeira, porque isso aqui que a gente tem, ele falou, isso aqui não é madeira. Não é madeira. Isso aqui essa mesa, por exemplo, como 90% das mesas, dos móveis, é uma liga de pó de madeira com... Compensado, né? Com química, ainda com cola. O que ele está falando é a madeira verdadeiramente bruta. Então, a madeira é um material vivo, ele falava das plantas e o animal de estimação. Então, ele dizia para mim, Takashi... Eu durmo bem. Então, ele falou assim, e aí eu quebrei um paradigma. Por quê? Eu nasci e fui criado numa fazenda, né? Até meu pequeno, 10 anos, eu vivi numa fazenda. E cachorro para nós era animal que minha mãe não deixava entrar em casa. Por quê? Era animal de quintal. Né? Então nós tínhamos um cachorro chamado Fiel desse tamanho assim, que vivia do lado de fora. Aí dele que você entrasse dentro de casa. Só que nossa casa era de madeira no Paraná. O piso era de madeira, o fogão era de lenha, tinha todo né, que delícia. Fazenda. Coisa linda. E aí, para mim, cachorro era uma coisa, não era um mascote como a gente tem hoje, né? E eu achava aquilo um absurdo. Hoje é um ser da família, né? Exatamente, é isso que eu vou chegar. Quebrou um paradigma. As minhas duas filhas eram pequenas e o doutor falou para mim, Takashi, elas vivem no celular como qualquer criança, né? Então, elas precisam ter mais contato
com coisas vivas. Compre uma mascota. Eu não vou esquecer nunca mais. Consiga uma mascota. E aí eu fui trabalhando com a esposa, né? Com a patroa. Não, um dia a gente colocou a nossa cachorrinha, que é a Millie, hoje. E aí, quem dizia o seguinte, eu não deixava entrar no quarto. Porque eu não queria um cachorro. Pra mim, era inconcebível um cachorro na minha cama. Pela minha criação lá do passado, entendeu? Interiorana. Pergunta onde que ela dorme hoje. Na sua cama. Claro, ela não fica em lugares que não tem fóton. Fora o que, não, além do fóton, eles são uma antena de descarregamento do seu energético ruim. Infelizmente, tá? Porque eu acho isso meio que errado do universo, mas porque eu amo meus animais. Amo animal, aliás. Sim. Tem 5 gatos lá na minha garagem que estão permanentemente por ali. Eu acho que você... Inclusive agora tem estudos. Bom, são muitos os estudos. Você consegue fazer com que crianças autistas de cavalgar transformem a vida delas. Sim, transformem. Né? Eu tenho isso muito perto de mim. E se você agrada o seu bichinho o tempo todo, nossa, é um bem tão absurdo que faz pra você que não tem preço, Takashi. Sim. Porque amor incondicional é o que o seu animal tem por você. Então, pessoal, vou dar uma dica pra vocês do que a professora tá falando. Entra no meu Instagram, lá nos destaques, tem um que eu chamo de Kenko Pet. Não é Kenko Pet, Kenko Pet. Foi o uso da tecnologia em vários pets. Tem cavalo, tem cachorro, tem gato. E aí tem a caminha que eu mandei fazer pra minha cachorrinha com fóton. Né? Mas ela gosta de dormir perto da gente e nos fótons, né? É incrível, Sila. Eu falei agora que eu faço Kenkobil, né? Na cama, eu e a Daniela. Eu tô fazendo Kenkobil, ela vem. Mas os meus também. Eles vêm chegando perto. E quando eu ponho quem cobriu num deles, o outro vem e deita do lado. Do lado, porque eles querem. Eles é instintivo. É instintivo pelo fato do animal. Eu tenho um amigo aqui de Sorocaba, o Marcos, um querido. E aí, anos atrás, ele tinha uma cachorra como a sua, grande também. E ele comprou o Kenkopato. Ele mudou de casa e comprou o Kenkopato e colocou na casa dele. Passado uns 15 dias, ele me procurou. Ele é dono de um restaurante onde nós almoçávamos praticamente todo dia. Quando a fábrica era num outro endereço. Bom, enfim. Aí ele falou, Takashi, eu tô com um problema, cara. Eu tenho uma cachorra que ela entrava no nosso quarto, mas ela nunca dormia porque ela ia pra caminha dela. Cara, agora pra mim deixar ela de fora, eu tô tendo que deixar a porta da suíte fechada porque ela sobe na cama. Eu falei assim, eu sei, Marcos. Ela falou, cara, é uma coisa... tá me incomodando, porque eu tenho que ficar colocando pra fora, porque ela é grande, me incomoda, tal, não sei o quê. Falei, quer resolver? Faz Como uma assim? caminha pra ela. Foi, exatamente. Aí ele me pediu, eu fiz o tamanho do espaço que ela ficava, o pad, e aí ele falou assim, esse negócio funciona, meu, que a gente nem precisa falar. Eu falei, funciona, Marcos, funciona. Você tem cara. ideia? A minha sobrinha tá grávida, e eu já encomendei, hoje eu vou buscar o colchão do berço, foi feito sob medida para ela, pela bebê, né? Então, por quê? Porque imagina você, a criança sair do útero da mãe e já ter toda essa tecnologia à disposição. Essa é a nossa intenção, o nosso objetivo a nível de poder proporcionar através desse canal com conhecimento, fazer com que as pessoas também entendam que isso não é só para quem tem o problema, mas sim, a gente tem recursos tecnológicos e o mais incrível é isso, o importante aqui do nosso bate-papo é isso, Sila, mostrar que tudo isso tem um embasamento de 4.000 anos, de 5.000 anos, porque a medicina... Graças a Deus. Porque eles já faziam isso, cara, eles já faziam isso. É muito incrível, porque a nossa tecnologia está criando um ser humano meio robótico, né? Isso. E nós somos, assim, bombardeados o tempo todo. Você sabe disso? Todo mundo sabe, né? E você ter uma tecnologia dessas à sua disposição para estar pelo menos dando uma ajudada, né, para o teu corpo, para a tua mente, para você conseguir sair desse turbilhão de bombardeamento, é fantástico. É uma loucura, né? Eu agora recente, né, esse ano, as férias eu passei eu fiz Japão e Coreia. E eu não deixaria de ir, era um lugar que eu não conhecia, eu fui fazer uns estudos e fui fazer um passeio em Okinawa, para entender um pouco do que era o Ikigai, do que era
A longevidade deles. Né? E é uma coisa incrível que, tanto num país quanto no outro, a Coreia me impressionou muito também. Muito, muito. A Coreia do Sul me impressionou muito. Eu não conhecia, foi extraordinário. Porque são países, Sila, e agora o meu próximo objetivo de viagens assim, para Oriente é conhecer a China. É um dos lugares que eu quero conhecer. Eles conseguiram justamente isso. Eles conseguiram um desenvolvimento tecnológico tão avançado em tudo. Sabe, os metrôs, os horários, o trem-bala que a gente utilizou. Eu fui de Busan a Seul de trem-bala, uma coisa maravilhosa, assim. Não dá nem para banho, imaginar. né? É um banho de educação. A gente comprou o bilhete pela internet e perguntamos, não precisa, não tinha ninguém para cobrar o bilhete, você entrava lá, cada um. Ou seja, eu fiquei imaginando assim, eu perguntei para minha filha, não vão passar ninguém para conferir? É que a cultura deles é de respeito. Isso. E o que eles fizeram, se ao mesmo tempo, eles conseguiram pegar todo aquele conhecimento milenar de 1.500, de 2.000 anos, de 2.500 anos e juntar numa culinária super saudável, num estilo de vida super saudável, porque é uma coisa incrível. Você anda, tanto em Seul quanto as duas grandes cidades que eu fiquei, que foi Seul e Osaka, você anda assim, uma megalópole, assim, com prédios a todo lado. Só que você anda 2, 3 quadras, você encontra um espaço, um jardim, assim, todo. E o que é? É uma coisa linda. Os executivos, o pessoal dos escritórios descem dos prédios na hora do almoço, na hora do intervalo, e vão para esse espaço. Isso porque estava inverno e nós pegamos lá -2, -5, 0 grau era a temperatura ótima para nós. Mas vão se recarregar na natureza. Vão se recarregar na natureza. É incrível. Uma outra coisa, no inverno nem tanto, mas inverno assim, quando estão 15, aí chegamos em Okinawa, já é esse horário, essa temperatura, e aí você vê, por exemplo, o executivo levar a refeição dele e ele pegar e tirar o calçado e ir na praça em frente ao prédio. Imagina isso na Paulista, imagina isso você que é de São Paulo como eu, imagina isso na Faria Lima, o cara descer com uma marmitinha, tirar o sapato, sentar de índiozinho e ficar tomando chá e comendo como se estivesse fazendo um piquenique ali, meio-dia numa terça-feira, entendeu? Isso é muito comum. Eu fui uns anos atrás na primavera, você via isso muito. Agora no inverno menos, por causa da temperatura, mas em Okinawa eu vi isso porque Okinawa não é tão urbana, mas o comércio, eles são mais, muito mais assim, tem um clima muito mais voltado, quase que um tropical para eles, né? Então eu saí de 0 grau e em Okinawa estava 15, 16, estava bem agradável. É sempre uma diferença de 15 graus, 10, 15 graus. Então, mas o que eu queria colocar com tudo isso? É que todas essas tecnologias, é incrível porque eu uso as pulseiras, e aí eles olhavam e se identificavam, falavam, olha, você usa pulseira com energias, que bacana. Então, ou seja, é uma coisa cultural e essa junção da medicina que você pratica, né, do milenar, do filosófico que o nosso mestre falava, com o moderno, eu acho que é isso que a gente tem que aproveitar. Nós temos esta oportunidade como geração de aproveitar. E aqui o nosso canal foi criado para isso, tanto que o nome dele é Saúde, né? Kenko em japonês é saúde. Então, ou seja, é o podcast direcionado para a saúde para que você possa ter dicas acompanhadas, assim como a professora veio. E falando em dicas, a gente tem aquele quadro que é a dica do especialista, né? Então, a gente tem o Minuto Saúde e a dica do especialista. Vamos começar pelo Minuto Saúde, né? No Minuto Saúde hoje, Sila, eu queria que você falasse um pouco para eles, para o nosso público, de que na visão da medicina chinesa, você já falou isso, mas que você pudesse compactar, né, a importância do sono e algumas dicas nesse sentido, né, específico de como melhorar e como a pessoa o seu dia a dia através do sono, da importância do sono. Então, o sono realmente é fundamental para todos nós, né? A pessoa pode até começar a engordar se não dormir bem. Infelizmente, o nosso povo está dormindo muito mal, justamente por causa das benditas telinhas, tá? Todos nós somos meio que servos delas, essa é que é a realidade atual.
Desde criança, você vai em qualquer restaurante, você vê crianças com um tablet na frente. Ah, só vai comer se tiver o tablet na frente. Bom, a dica para o sono. Já falei algumas coisas, mas se você fizer o bom relaxamento, se conseguir fazer uma meditação antes de dormir, coloca a sua coluna ereta e começa a respirar de forma profunda, serena, para tranquilizar o seu coração e a sua mente, você vai ter um sono muito, muito bom. Uma temperatura ambiente boa. Você ter um colchão perfeito para você, travesseiro também. Não se esqueça também que a tecnologia da Kenkopato, inclusive a nível de fungo, de bactéria, é muito importante isso, Takashi. Eu vejo pessoas que não substituem seus travesseiros regularmente, e isso é problemático, tá? As telas todas apagadas. Depois de uma meditação, fazer uma leitura, ou ao contrário, uma leitura e depois a meditação, o escaldapés, tudo isso vai contribuir demais para o seu sono. E tinha um ditado que um amigo meu dizia: se a hora que você for para o seu quarto, você faz assim, deixa todos os seus problemas do lado de fora. Fecha a porta e eles estão do lado de fora. No dia seguinte, se você não for esperta, você volta e pega eles. Não é fantástico? Fantástico. Então seja esperto, deixa os teus problemas do lado de fora do seu quarto. A sua cama tem que ser seu templo sagrado. Essa é a dica principal. Faça da sua cama o seu templo sagrado. Olha que bonito essa frase no Minuto Saúde da nossa professora querida Cila Pirajá. A sua cama é o seu templo sagrado. Olha que coisa linda, né? Então a gente começar a ter uma visão diferente para esse ambiente, Exato. né? E aí começa, inclusive, aproveitando isso, a experiência é aquela questão da organização, né? Que foi um banho agora, esses últimos 30 dias que eu passei, assim, né? Você entrar num quarto, que tá aquele quarto de adolescente todo bagunçado, já começa por aí, né? Então, uma coisa bonita, bem organizada. Não precisa ser luxuosa, mas, como minha mãe dizia, não precisa ser limpo e organizado. Pronto. Né? É isso. Maravilha. E você já, no Minuto de Saúde, você contextualizou para nós, né? Agora, eu queria que você falasse especificamente uma dica, né? Para nossa saúde como um todo, que é aquela que é sempre, como eu te disse, a do limão foi ótimo, o pessoal adorou, né? E que você dá para os seus pacientes lá no quadro Dica do Especialista. Bom, eu diria que um bom banho antes de dormir, um chazinho quente, finaliza tudo. Um bom chá, tá? De preferência de camomila, melissa, que são chás bem calmantes e é muito importante. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Lembrando, o chás foi uma coisa... São conselhos de vovó, isso, são eternos. São eternos. E os chás foram umas coisas que eu trouxe vários, né? Porque eu aproveitei e trouxe vários. E aí a passada pela Coreia não podia deixar de fazer. Aí tive uma aula sobre ginseng, a gente foi comprar umas coisas aí, compramos um chá de ginseng, vamos entender nessa... eu e a Daniela, vamos ver o chá de ginseng. Aí uma senhora que nos atendeu, bem idosa, disse assim... Harmonie em coreano diz assim: eu tomo ginseng todos os dias, é o segredo de nós coreanos, é tomar o chá de longevidade, é o chá de ginseng. Então fica aí, gente, a dica da professora, um chazinho então, antes de dormir para relaxar. Não de ginseng. Não, ginseng não, o ginseng é o estimulante. Aí você fica estimulado, o ginseng tem que tomar de manhã cedo, verdade, muito bem, é um chá, mas o chazinho para que você, e eu adorei essa palavra, né? Para que você possa se recolher, para que você possa se restaurar, se restabelecer no seu templo sagrado. Porque é realmente um templo sagrado, porque quando você dorme, o seu espírito vai até o Criador. Maravilha. Né? Excelente. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Cila, sempre bom, né? Você sempre minha amiga, sempre aqui, parceira. Eu que agradeço, Takashi, foi que muito ótimo. bom. Maravilha, e está sempre aberto, nós estaremos outras vezes aqui, né? Obrigado, então. Gratidão. Tchau, gente, até o próximo episódio.